está consumado. Está consumado. Este foi o brado que Jesus deu na sua última hora ali na cruz do Calvário. Quero ler para você a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, verso 13, que diz assim: Ele, Jesus, nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos nossos pecados. Ele nos tirou do domínio das trevas. A Bíblia diz que Deus, Jesus, nos resgatou das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Jesus, ali na cruz, ele deu o brado, o grande grito: está consumado. Quando nós pensamos neste grito que Jesus deu na cruz, lembramos que aquele grito, aquele brado, está consumado, trouxe para nós uma nova liberdade, trouxe para nós, os que aceitamos este sacrifício, trouxe para nós uma nova vida, trouxe para nós uma nova cidadania, trouxe para nós uma nova pátria. Sim, queridos amigos, queridos irmãos, nós podemos nos lembrar que no dia 7 de setembro de 1822, portanto, há 197 anos atrás, Dom Pedro deu o grande grito: independência ou morte. Aquele brado, aquele grito, conforme temos na história, foi um dos momentos mais altos, mais importantes na história do nosso país, pois significou o fim do domínio português e significou que a partir dali agora tínhamos autonomia política. Foi a nossa conquista da autonomia política. Sabemos que muitas tentativas anteriores houveram, muitos até mesmo deram as suas vidas de alguma forma, como conhecemos a história de Tiradentes, que estaria lutando, pela chamada Inconfidência Mineira. Hoje nós, os brasileiros, nós temos o privilégio e o dever de buscar o bem do nosso país, exercendo a nossa cidadania. Eu particularmente tive o privilégio de viajar por muitos países. Tive o privilégio de já ter ido em 4 continentes diferentes. E meu amigo, minha amiga, cada vez que eu viajo por um desses países, por um destes 4 continentes, eu volto mais apaixonado pelo meu país, pela minha pátria, a pátria brasileira. O lugar aonde Deus nos deu o privilégio de viver. Então, lembrando, que Dom Pedro I, vindo de Santos para São Paulo, às margens do grande rio Ipiranga, ele disse: independência ou morte? Bem, 197 anos se passaram. Agora, nesta oportunidade aqui, eu quero dizer para você que há 2019 anos passados, Jesus deu o grito, o brado: está consumado. E a partir dali, daquele brado dito aqui, repetido, por Jesus na cruz, mas aqui em Colossenses 1,13, quando Jesus diz: os que quiserem ser libertos, os que quiserem ser tirados do reino das trevas também podem. Porque ele, Jesus, ao morrer, nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Ou seja, meu amigo, não importa quão benfazejo você seja, não importa quão bom filho, quão bom pai, quão bom cidadão você seja, enquanto você não receber Jesus, você ainda estará
no reino das trevas. A Bíblia diz que Jesus veio e ele deu o brado, dizendo: está feito, a minha parte está feita, agora só continua no reino das trevas aqui e depois da morte, se quiser. Porque o brado já foi dado, a libertação já foi dada. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, especialmente na carta de Paulo aos Colossenses, encontramos então a possibilidade da verdadeira independência, porque a verdadeira independência é quando você passa a depender de Cristo. Então, Dom Pedro disse: independência ou morte, para livrar o nosso país, para trazer ao nosso país a autonomia política. Mas no reino de Deus é dependência ou morte. Ou você depende de Deus, ou você vai morrer eternamente. Esta carta de Paulo aos Coríntios, ou aos Colossenses, vai várias vezes repetir a expressão nele, em Cristo. Por exemplo, no capítulo 1, verso 15, diz que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Você não vê a Deus, mas quando você olha para Jesus, você vê a Deus. Capítulo 1, verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Ou seja, ele é o Criador do universo. Ele está acima de todos os poderes, de todos os principados. Verso de número 17. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Verso 18. Ele também, Cristo, é o cabeça do corpo, a igreja. Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e ele é o primogênito. Portanto, querido amigo, querida amiga, é maravilhoso saber que em Cristo encontramos todos os tesouros de Deus. Diz a Bíblia, ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Você não pode ir para o céu sem pertencer ao dono do céu. Você não pode pertencer a Cristo se rejeita o corpo, que é a igreja. E é interessante os versículos 20 em diante, dizendo que Deus, através de Cristo, reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Então, Cristo veio para nos reconciliar com Deus. Veja só que ele, Jesus, ele é a esperança de todos que viveram no passado, de todos que vivem hoje e de todos que viverão no futuro. O grande segredo, o que Deus espera é que você se importe, que você se lembre que tem uma alma e que entregue o destino da sua vida nas mãos de Deus. Veja então que no capítulo 2 diz: a igreja está unida com Cristo. Nós somos aperfeiçoados em Cristo e nós, em Cristo, primeiro morremos. Como Ele morreu, nós morremos com Ele no batismo, mas também com Ele nós seremos ressuscitados e viveremos com Cristo para todo sempre. Portanto, veja só que Deus espera que, assim como aquele grito da independência foi dado e foi uma bênção para a pátria brasileira já nestes 197 anos, Deus espera que, ao invés de independência, você diga: eu dependo. Eu dependo de Deus para viver eternamente. O Brasil precisava ser liberto buscando a independência, mas você, para ser liberto, precisa buscar a dependência de Deus na sua vida. É interessante esta carta de Paulo aos Colossenses, porque em Romanos, Paulo diz: nós somos justificados por Cristo. Em Coríntios, Paulo diz: nós somos enriquecidos por Cristo. Em Gálatas, Paulo diz: em Cristo somos livres da escravidão. Em Filipenses, em Cristo nós somos felizes.
Mas agora, em Colossenses, nós somos edificados e aperfeiçoados em Cristo. Você quer experimentar a verdadeira vida? Lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a verdadeira independência espiritual só vem através de Jesus. Ele mesmo foi quem disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a minha pergunta para você é a seguinte: independência e morte ou dependência e vida? Viver independente de Deus é morte física, é morte espiritual e, acima de tudo, é morte eterna. Porém, a dependência, o se entregar, o se submeter a Cristo, Ele vai te tirar do reino das trevas e te transportar para o maravilhoso reino da luz, que começa aqui na terra e que continua por toda a eternidade na presença de Cristo. Que seja assim na tua vida, que Deus te abençoe, que o teu lema seja: eu escolho depender. Eu escolho depender de Deus para viver eternamente aqui na terra e lá no céu. Deus te abençoe. Deus te abençoe.